Papo. E nós vamos conversar com Oséia Souza de Freitas, diretor da Escola Estadual de Ensino Médio João de Deus de Cruzeiro do Sul, Ana Paula Dertzbecker, ela é presidente do Conselho Escolar, e a Luciana Labres Fonseca, presidente do Círculo de Pais e Mestres, Aline, porque tem um problema sério lá no João de Deus, em Cruzeiro do Sul. Exatamente, que nós já falávamos em outras oportunidades, vamos tentar entender esse cenário um pouquinho mais. Diretor, bom dia, prazer tê-lo conosco. Bom dia. Para nós é um prazer estarmos aqui, não na condição em que estamos, mas um prazer estarmos aqui para poder expor a nossa necessidade. Luciana, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Ana, bom dia. Bom dia. Diretor, começa essa rodada então contigo lhe perguntando para ilustrar para a nossa audiência, qual é o cenário do colégio hoje? O cenário da escola hoje é de mais da metade da estrutura interditada, né? Nós somos uma escola em Cruzeiro do Sul, uma escola tradicional, uma escola com 86 anos. Nossa escola faz 87 anos agora em outubro. É um patrimônio da educação do município. A escola é mais antiga que o próprio município em si, né? Então, uma escola que tem em torno de 400 alunos, 396 alunos, hoje, uma escola que atende do 6º ao 3º ano do ensino médio, e a gente tem, então, essa questão de metade da escola interditada, aguardando uma reforma elétrica e predial. Uma característica muito interessante, pelo fato da nossa escola ser uma escola bastante tradicional no município, a gente tem famílias inteiras que estudaram lá, o avô estudou, o pai estudou, o filho estudou, né? Então, isso está causando uma comoção no nosso município. Diretor, pode falar, Aline. Não, eu fiquei pensando como que os alunos estão disponibilizados nesse espaço que 50% está comprometido. Essa é a questão. O pavimento inferior da escola é o pavimento que foi totalmente interditado. Nesse pavimento funcionava a secretaria, sala dos professores, cozinha, refeitório, um conjunto de sanitários, sala de reuniões e sala de artes. E a quadra de esportes e uma área coberta. Todo esse espaço, então, foi isolado. Uhum. O que a gente fez? A gente deslocou o que foi possível para o pavimento superior. Então, os alunos, além desses espaços que eu já citei, perderam o laboratório de ciências, que foi adaptado, transformado numa cozinha, de uma forma muito precária, né? O laboratório de ciências, então, foi adaptado em cozinha. O auditório da escola se transformou em sala dos professores, sala de reunião, secretaria, sala de planejamento. A supervisão escolar, as gurias da supervisão, elas estão trabalhando de forma improvisada na mesa que estiver disponível naquele momento, né? Então, os alunos, eles estão tendo aula nas nossas 8 salas. O horário de aula, os horários de aula, as turmas, as salas de aula não foram afetadas pela interdição. Mas o serviço de suporte para a sala de aula, esses foram diretamente interditados. Por exemplo, o horário do lanche. O nosso refeitório, que já era pequeno, agora não existe. Os alunos, então, comem pelo pátio com o prato na mão, sentados no chão, na escada. Onde é que a merenda é feita? A merenda é feita no antigo laboratório de ciências, que era um lugar que já tinha uma pia, então a gente levou o fogão para lá. A pia, a cuba, é uma cuba pequena para lavar pequenos utensílios, e as panelas da cozinha da escola. Imagina uma panela que faz comida para 100 pessoas. Não é uma panela pequena. Então, são transtornos. Os serviços oferecidos aos alunos estão prejudicados. Educação física é feita no meio do pátio. Então, o aluno está tendo prova e a 15 metros, 10 metros de distância dele tem uma turma
fazendo educação física. As turmas não estão misturadas, por exemplo, quem é do 5º ano está com o 6º ano, não. Vocês Não, ainda conseguem não. atender todo mundo separadamente. Todas as turmas são separadas. Uma coisa que é importante, porque durante as manifestações, e daí teve um protesto dos alunos na frente do colégio, depois teve uma caminhada pelas ruas de Cruzeiro do Sul, e os alunos denunciavam que existe uma infestação de ratos, que tem gambá caminhando pelo colégio em alguns pontos. Isso pode, daqui a pouco, eles podem invadir a sala da merenda lá. Isso aí pode causar um prejuízo terrível. E daí a gente está falando de algo que pode ser muito sério, um problema de saúde que enfrenta também o João de Deus. Essa questão de infestação, a questão dos gambás ela foi bem pontual. Nós conversamos até com os alunos e a gente Isso fez está essa resolvido. colocação. Tá resolvido. Periodicamente, como a legislação exige, a cozinha e o refeitório e a despensa, elas são dedetizadas, né? Ali naquele período, justamente, estava vencendo a dedetização e já foi feita novamente, né? Mas, pelo fato desse espaço todo estar desocupado, corre o risco, sim, como eu posso dizer, da depreciação do ambiente, né, da precarização ainda mais dessas salas que por si só, desses espaços que por si só já exigiam uma atenção especial, então, desde 2019, em caráter emergencial. Né? E a cozinha está operando num lugar onde não deveria. A cozinha está operando num lugar onde não deveria, certamente é bastante arriscado, né? Ela está trabalhando num laboratório de ciências. Então, o que foi feito? A gente pegou os utensílios, as gurias pegaram os utensílios do laboratório de ciências, colocaram num armário que tinha, e aquele espaço foi limpo e organizado para se transformar em cozinha. O fogão foi adaptado ali, né? Então, bem arriscado. Bom, outro episódio, Aline, é que algumas crianças, elas sofreram choque. E eu acho que até a filha, né, da Ana Paula, ou filho. Ele sofre um choque enquanto que ele está estudando? Como é que é isso? Ele estava assim, chegou em casa, né? Eu sou funcionária da escola, só que não estou ativa no momento, né? Ele chegou em casa e me disse assim, ó, a gente estava no pátio, né, conversando, e eu coloquei a mão na parede e a mão no outro lugar, assim, 2 lugares. E zzz, como ele fez, né? Também um choque. Daí falei para meus colegas foram testar se era mesmo. Quantos anos ele tem? 12. Nossa. Daí eles foram ver assim, ó, tipo assim, ó, sem maldade, né? Eu falei assim, ó, foi na direção conversar, né? Ele falou, sim, a gente falou lá. Só que eu falei assim, tu não foi num cantinho, perto da luz, algum lugar. Ele falou, não, mãe, nós brincamos no pátio. Ele cai todo dia, cai, toma, brincando, correndo, né? Então, assim, ó, daí pra mim passou naquela quinta-feira aí, sabe? Na sexta, então, eu pensei, ele conversou lá, não deve ter sido, talvez alguma coisa, sabe? Que ele tava molhado, né? Daí na segunda, o diretor me ligou, dizendo que outro aluno tomou um choque e foi lá, e foi um choque forte. Então, daí começou toda a história, né? Esse ponto específico está isolado. Sim, essa área toda. Vejam bem, nós temos uma solicitação de reforma elétrica e predial solicitada desde 2019. Em 2019, a Vigilância Sanitária de Cruzeiro do Sul fez uma vistoria na nossa cozinha, refeitório, despensa, emitiu um laudo com as adequações, até um laudo bastante extenso, com as adequações necessárias. E no mesmo ano, o CPM da escola investiu um valor considerável num projeto elétrico, porque a escola precisa de uma reforma elétrica total, completa, né? O projeto foi encaminhado para a empresa fornecedora de energia, foi aprovado tudo, e a gente juntou essa documentação, encaminhamos à CRE, e a CRE montou o parecer junto com a Coordenadoria Regional de Obras, e foi definida a emergencialidade, né, da reforma elétrica e predial. Isso em 2019. Em 2019. Aí o que aconteceu? Desde lá nós estávamos, então, aguardando isso aí. A Escola João de Deus foi escolhida na terceira CRE para ser transformada em escola padrão no ano 2021, 2022, por aí. Tá? Um outro fato. O que aconteceu? No dia 16 de julho, se eu não me engano, nós tivemos aquele ciclone extratropical que atuou muito forte aqui na nossa região. A parte elétrica da escola, que já era precária,
foi afetada diretamente aí, o que causou a eletrificação dessa área coberta, né? O ciclone foi da quarta para quinta-feira. Na sexta-feira de manhã, nós identificamos o problema. Na sexta-feira pela manhã, na sexta-feira posterior ao ciclone, eu contatei a Coordenadoria Regional de Obras e a CRE e informei que havia problema. Nós não sabíamos que a área ainda estava que a área já estava eletrificada, a área coberta. Eu disse, temos um problema aqui. O engenheiro elétrico da CROP foi lá na escola no mesmo dia. Foi lá, fez uma vistoria, daí ele sugeriu fazer, a gente vai ter que ver isso e aquilo, pá. Quando ele saiu da escola, um aluno levou choque. Aí, entrei em contato com a Coordenadoria Regional de Educação, com a Coordenadoria Regional de Obras, e eles disseram, isola tudo aí que a gente está voltando para verificar, né? Aí a CROP voltou lá na escola, fez as medições, realmente estava eletrificada, e daí, nesse momento, o engenheiro elétrico da CROP também levou um choque lá na parede, quando ele estava fazendo a medição, também levou um choque, aí foi determinado, então, o isolamento total daquela área, de todo aquele pavimento inferior, foi desligar os disjuntores, desconectar todos e isolar toda a fiação. Então, tudo isso foi feito, seguindo a orientação da Coordenadoria Regional de Obras. Mas como a escola tem duas entradas de energia, é necessário manter esse isolado, porque nós não se tem a ideia exata do que... No caso, não é que não se tem ideia exata, a gente tem ideia, mas pode haver um risco de ter mais alguma área eletrificada. Vejam bem, todas as demandas que nós encaminhamos à CRE e à CROP, nós tivemos na nossa esfera regional aqui correspondidas. A ação da CRE, a ação da CROP foi muito imediata, né? Então, a gente até entende que não tivemos problemas maiores ainda, porque a orientação foi instantânea, né? Surgiu a necessidade, a gente recebeu a orientação correta de como proceder no momento. O nosso grande questionamento é, se temos uma emergencialidade desde 2019, como que nós deixamos a escola chegar nesse ponto, né? Bom, a gente está falando de 4 anos. Luciana, como é que fica? Presidente do Círculo de Pais e Mestres, como é que ficam os pais? O que vocês falam lá em Cruzeiro do Sul? Porque essa é uma preocupação gigante, né? Nós temos aí, e o diretor agora, o Oséias, fala que um primeiro ambiente, que é o piso inferior, ele já está isolado, está desligado, mas podem ocorrer outras descargas elétricas, por exemplo. A insegurança dos pais é muito grande. Eu sou presidente do CPM, mas também sou funcionária da escola, então estou vivendo dia a dia a realidade que está acontecendo na nossa escola. Há quanto tempo tu trabalhas no colégio? Há 20 anos. É lamentável. Porque assim, a insegurança é total, porque a cada dia desencadeia algo mais de problemas em cima disso. Por exemplo, os banheiros de baixo estão desativados. O banheiro que os professores estão usando é o banheiro de acessibilidade. A fossa não suporta. Na primeira semana ela já encheu. Com isso, cedeu o piso de cima. Então, cada dia é uma situação nova. Por exemplo, na cozinha, tem dias que não se consegue ligar um forno, tem dias que não se consegue ligar. De acordo com a carga que está de luz, vai desencadeando outras situações. Internet, pouco, ela vai oscilando, porque ela não está mais em condições, porque ela era na parte inferior. Micro-ondas dificilmente se consegue. Cada dia vai aparecendo novas situações que vão causando mais preocupação para a gente. Até nos foi colocado assim, nós estamos hoje vivendo dentro da escola uma bomba relógio, que ninguém sabe o que pode acontecer. Porque a cozinha tem 3 freezer, nós conseguimos ligar um. Não suporta.
Ar-condicionado, as salas todas têm. Estamos chegando ao verão. Como vai ser com os alunos? Eles vão cozinhar dentro da sala de aula? Esse é o termo que a gente usa. Que a gente fica sem saber o que fazer. Se nós vamos ir na cozinha e cozinhar para eles poder ter um alimento, ou nós vamos cozinhar os alunos dentro de sala de aula. É lamentável. Outra coisa, assim, ó, na parte da coordenação, não há privacidade mais ali dentro, porque nós estamos literalmente amontoados. A secretaria, enquanto a secretaria está atendendo uma documentação para um pai, para um aluno, os professores estão ali programando uma aula. Ao mesmo tempo, é um entra e sai, não tem nem como a coordenação fazer um ótimo trabalho, como era feito, de acompanhamento do aluno, porque o aluno não tem privacidade para poder expor a sua situação. O aluno é chamado, mas nós estamos todos amontoados, ele não tem liberdade para expor, e isso vai desencadeando uma crítica situação para o desenvolvimento e para a aprendizagem do aluno. Então, a cada dia, a gente se frustra mais e isso está sobrecarregando professores, direção, alunos e funcionários. Tu sabes que a questão é degradante, né? A questão dos gambás, dos ratos, a questão da privacidade, a fossa que está cheia, as pessoas utilizando o banheiro que elas não deveriam usar, tudo isso é terrível. Mas a questão da eletrificação de uma parte do ambiente, vocês já terem buscado valor para fazer a reforma, é isso, né? Mas até agora não foi feito. Inclusive, o CPM pagou, em 2019, 4.600 para o engenheiro fazer o projeto. Fazer o estudo. E até agora não foi feito nada. E nada aconteceu. Ontem vocês tiveram uma reunião em Porto Alegre. Sim, tivemos uma reunião ontem com o subsecretário de Educação e com o com o subsecretário adjunto de Educação e com o subsecretário, com um dos subsecretários que é responsável pela questão de obras nas escolas, né? Ele faz a conexão entre a Secretaria de Obras e a Secretaria de Educação. Foi bem... A minha avaliação é bem positiva dessa reunião que tivemos ontem. Eles já sabem que a Escola João de Deus existe, né? Então... Depois de 4 anos. Quer dizer, depois de 15. Eles já sabem que a Escola João de Deus existe. Tivemos a oportunidade de expor a nossa angústia para eles. Eles apresentaram o que o governo tem programado, as ações que o governo está promovendo justamente nessa área que é de construção, de reforma, mas mesmo assim fica o nosso questionamento, porque para nós não chegou nada até agora. Deram prazo? Não deram prazo. Nós solicitamos várias vezes e não tivemos... até agora eles não disseram. Se tudo transcorrer dentro do processo legal, em tanto tempo inicia a obra. Não nos disseram isso aí. E tem um detalhe que deve ser comentado. Nós tínhamos tudo encaminhado e o Conselho Escolar foi à CRE na semana retrasada, numa segunda-feira. Foi recebido pela coordenadora Cássia, pelo professor Hugo, que é responsável pelo setor de obras, pelos colegas lá da CROP, foram atendidos e estava tudo encaminhado. Uma empresa havia aceitado fazer a reforma, já havia empenhado a palavra, não havia assinado o contrato. Daí saíram de lá... Só faltavam os documentos da empresa para conferir, né? Só faltavam os documentos, isso aí. E saíram de lá com a previsão de que a obra iniciaria entre 28 de agosto e 1º de setembro. Digamos, nos primeiros dias de setembro, a reforma da escola iniciaria. A empresa faria toda a reforma? Faria toda essa reforma emergencial, elétrica e predial. Qual foi a grande surpresa que nos causou, então, nos causou o transtorno e a mobilização que a gente está fazendo em torno disso. Porque na sexta-feira pela manhã, a coordenadora Cássia me ligou e disse assim, tenho uma notícia que não é a que eu queria te dar. A empresa desistiu. A empresa desistiu. Ontem, na SEDUC, enquanto estávamos na reunião, pedimos se a SEDUC sabia o motivo pelo qual a empresa havia desistido.
exatamente eles não sabiam informar, mas eles imaginam que seja pelo fato dos valores, né? Porque como é tomada de preço, a empresa que apresenta o menor orçamento é a empresa que ganha. Pelo que consta, essa empresa tinha feito, tinha sido chamada, contratada há bastante tempo, e como a obra se amolou, digamos assim, para sair, a empresa acabou desistindo. Essa é a explicação que a gente cria para ter uma resposta para isso, né? Quando que é a próxima conversa agora? Bom, se não tem prazo, não tem nada. Não temos... Eles esperam alguma empresa se pronunciar, né, com documentos para a oferta, então, do valor, né? Apareceu uma empresa só? Uma interessada? Não sabemos. Não sabe. Como a empresa que havia desistiu, tem que iniciar o processo do zero. Então, está sendo feita a adequação dos valores, aí vai ser aberto o processo de licitação, aí as empresas vão concorrer. A informação que tivemos ontem é de que a lei que regulamenta esse processo é a mais rápida que tem, é o processo mais rápido que tem. A Lei 8.666, ela regulamenta, é a Lei Geral de Licitações, então ela estipula as modalidades. Para a nossa necessidade, como o valor da reforma é um valor bastante considerável... Qual é o valor? A última empresa tinha proposto em torno de 440 mil, um pouco mais que isso, né? Essa reforma é emergencial. A reforma para o escola padrão, ela vai à casa do 1 milhão, né? Então como é um valor bastante considerável, a lei dentro da lei 8.666, a lei, o artigo, a regulamentação é o mais rápido que tem. Só que como eu disse, contraditório, porque desde 2019, solicitando a emergencialidade, nós informando. A própria SEDUC Porto Alegre mandava as fotos, a solicitação de informações e de fotos. Tem fiação exposta? Tem fiação exposta. Mandávamos as fotos para Porto Alegre. 2019, 2020, 2021, 2022, mandando fotos dessas necessidades, né? Mandando para Porto Alegre. Já havia em Porto Alegre protocolos indicando a emergencialidade. Nós deixarmos ao ponto de alunos e o próprio engenheiro da CROP levarem choque para poder agilizar, é um questionamento que para nós não tem resposta. Não tem resposta. Por mais que vamos olhar para o futuro, olhar para frente, a reforma vai sair, está saindo, tá? Mas há 4 anos nós estamos pedindo e até agora não saiu nada. É isso que nos indigna. Será que vai ser necessário mais alguém levar choque? Será que vai ser necessário pegar fogo em algum espaço da escola? Será que vai ser necessário que os banheiros desabem para que seja tomada uma providência mais emergencial? Né? Então, se bem que esse mais emergencial é difícil, a emergencialidade ela é por si só, né? Então nós temos, são esses questionamentos que temos. Muito bem. É isso, né, Aline? Triste, né? Não, é uma triste realidade, lamentável, né? A gente falava aqui na abertura, é o principal colégio, é um colégio público de Cruzeiro do Sul, é um patrimônio de Cruzeiro do Sul e chegou nesse estado. E o pior, o Estado fica demorando. Quantos alunos são lá no total? Em torno de 395 alunos hoje. Imagina como é que estão essas famílias, né? Todas preocupadas com o filho estando lá num ambiente realmente lamentável. Oséias, muito obrigado pela tua presença. Ana Paula, Luciana, um abraço para vocês. Obrigada. Contem com a gente aqui. Muito obrigado. Agradecemos a oportunidade. Valeu. 9h05, 15.2, Aline. Vamos fazer uma pausa para Independente Notícias. Voltamos logo mais.